Paulista, atuando nos cursos de Letras, Pedagogia e Artes Visuais, ministrando as disciplinas de Semiótica, Leitura e Produção de Texto, e as literaturas Infantil e Juvenil. Também tem experiência nas áreas, como se não bastasse, né? Também tem experiência nas áreas de artes visuais e cultura brasileira, além de vários artigos e capítulos de livros com ênfase no campo da formação de leitores, atuando também nos seguintes temas: diversidade cultural, literatura, narrativas infantis, intertextualidade, dialogismo, ilustração, desenho animado e metodologia do ensino. Tá bom para vocês? Esse é um pouquinho, né, uma síntese do Lattes do professor doutor Fernando Teixeira Luiz. Agora, então, a doutora Patrícia Aparecida Baraldo Romano, ela possui doutorado em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em teoria e história literária pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Cursou licenciatura em Letras Português também pela Unicamp. Atualmente é professora na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde leciona as disciplinas de literatura brasileira, literatura infantil e juvenil e estágio supervisionado em língua e literatura. Tem desenvolvido projetos na área de literatura infantil e juvenil que dialoguem com os processos de mediação de leitura e formação do leitor literário, isso tanto na graduação como na pós-graduação. A Patrícia também tem se dedicado a estudar a obra infantil de Monteiro Lobato, em especial a personagem Dona Benta e suas possíveis relações com a mediação de leitura, além de outras pesquisas que relacionam literatura e ensino. Também coordena o grupo de estudos de pesquisa em literatura infantil e juvenil, que eu acho que deve se pronunciar assim, GPLIGE. É isso, Patrícia? Acertei? Isso. E agora, então, eu abro para a conversa dos dois, né, que vão falar um pouquinho com a gente, então, retomando o tema de hoje, o legado de Monteiro Lobato para a cultura brasileira. Aletheia, eu e Patrícia fizemos um rápido sorteio, né, Patrícia? Isso, Fernando. Um sorteio rápido, né, Uni do UNT, aí começarei. Tá? Ah, então tá ótimo. Vamos lá, então, preciso aqui primeiro... Fernando. É. Você quer projetar, Fernando? Você precisa sim, Sim, peraí. Preciso estar com ele aberto aqui, só um momento. Ok, gente, agora é o nosso intervalinho para as tecnologias, que vocês já devem estar super habituados com isso nesse período, né? Ai, Deus, nem fala. E foi. Conseguem todos visualizar? Está aparecendo para a gente já, Fernando. Vou fechar meu e deixar com você agora, então. Beleza, então. Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a Aletheia, a professora Renata Junqueira, pelo convite em estar aqui com vocês hoje, ter essa conversa, esse bate-papo sobre a obra do escritor Monteiro Lobato. É um prazer também estar dividindo mais esta comunicação com a Patrícia, né? Hoje tivemos também uma comunicação pela manhã, igualmente conversando, discutindo, problematizando a produção literária do Monteiro Lobato. E como o grande tema gerador dessa comunicação, né, desta mesa, é o legado de Monteiro Lobato e a contribuição que ele trouxe para a cultura brasileira, eu pensei em selecionar algumas das faces emblemáticas do grande Monteiro Lobato. É claro que o Lobato acaba transitando por vários campos do conhecimento, tanto é que, volta e meia, diferentes cursos em diferentes modalidades, história, geografia, letras, educação, comunicação, artes, produzem ciência, produzem conhecimento em torno da obra do Monteiro Lobato. Logo, trata-se de uma obra bastante abrangente, que tem muito o que oferecer e, é claro, torna-se objeto de pesquisa e discussão teórica sobre a sua estética, né, sobre a construção das personagens, sobre as suas propostas. Então, por conta disso, eu optei pelo título As Faces do Jeca,
o escritor, o crítico e o polemista. Então, nessa comunicação, eu pretendo falar basicamente aí sobre o Lobato enquanto artista, enquanto escritor, enquanto crítico de arte, e, é claro, enquanto aquele que também semeava muita polêmica, né, no território cultural brasileiro. Dadas as publicações, né, que eram bastante ativas, bastante militantes, ali no seu período, no seu contexto. Para tanto, convém, obviamente, abrirmos com uma citação do próprio Lobato, em que ele abre espaço para pensarmos e para refletirmos sobre o seu próprio projeto literário, tudo o que ele almejava tecer e construir a respeito da literatura, uma literatura para crianças, uma literatura que fosse, sobretudo, significativa para crianças, que desse voz a este segmento. Tá? E é claro, a citação, né, ainda acabo fazendo livros onde as crianças possam morar. Citação muito emblemática, muito importante, né? E é claro, ancorada essa citação, eu trouxe aqui uma ilustração do próprio Jean Gabriel Villain, né, também do início do século, e aí nós podemos observar como que citação, como o texto lobatiano e o ilustrador dialogam a todo momento. Então nós temos aqui, a partir da imagem, né, o livro enquanto habitação, enquanto moradia, o livro enquanto espaço afetivo, espaço para o entretenimento, a discussão da própria leitura como veículo de prazer, né? E é claro, nós também temos aqui uma questão até metaficcional, de meta-leitura mesmo, em que a leitura procura falar sobre ela mesma, especialmente nesse momento tão interessante em que Narizinho abre o livro e as personagens ganham vida, né? E saem dos livros, que é claro, uma das múltiplas metáforas instauradas pelo Monteiro Lobato para falar sobre a interação entre o texto e o leitor, entre as personagens que povoam o universo imaginário aí, né? E é claro, então nesse sentido, a minha comunicação, a minha fala, ela tem 3 objetivos muito peculiares aí. Nesse primeiro momento, eu pretendo conversar um pouquinho sobre o conceito de literatura que sustenta o projeto literário de Monteiro Lobato, né? E dentro desse projeto, o que ele aspirava, né, com relação à literatura, como deveria ser o texto para o Lobato, e, é claro, a construção das personagens, né, e o que ele projetava nestas personagens. Além disso, também é importante falarmos um pouquinho sobre as principais áreas de atuação do Monteiro Lobato, por isso a referência ao Lobato, enquanto polemista, enquanto jornalista, enquanto crítico de arte. E observar também como os escritores, né, dialogam com o Lobato a todo momento, tanto os escritores, sobretudo, né, os escritores do passado, aqueles que influenciaram muito a composição da obra do Monteiro Lobato. Que escritores, então, foram importantes e significativos para a construção, né, do seu projeto literário. É claro que passar por essa discussão também pressupõe passar pelo Lobato enquanto leitor. E para isso torna-se importante falarmos também sobre a própria biblioteca do Monteiro Lobato, o que ele lia, o que ele apreciava, o que ele gostava. Tá? Então, quando pensamos aqui nessa formação do Lobato enquanto leitor, nós podemos, é claro, né, temos muito mais elementos para apontarmos aqui, mas, a grosso modo, podemos pensar em 3 dimensões aqui literárias presentes nessa formação do Lobato enquanto leitor. Nós temos a literatura, vejam que eu não optei por colocar literatura juvenil, literatura adulta, não, literatura, certo? Nós temos os escritos filosóficos que foram muito importantes aqui para o Lobato, e, é claro, também os escritos sobre estética, sobre arte. E aqui, galera, vale observar, quando pensamos em Lobato, né, enquanto leitor de literatura, nós observamos como era um leitor extremamente eclético. Então, ele não se fixava em um autor, em um escritor, mas ele transitava por diversos autores com diversas propostas e de diferentes países. Então, Lobato, por exemplo, leu muito Júlio Verne, leu muito Daniel Defoe,
né? Ó, Dostoiévski, até fui fazendo uma pequena lista aqui, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Shakespeare, né, o grande Shakespeare, dos clássicos, leu Homero, leu Virgílio, Platão, Aristóteles, Petrônio, Horácio, tá? Mas é claro, o grande autor para o Lobato sempre foi Machado de Assis. Então, Lobato sempre evidenciou uma preferência muito grande pelo Machado de Assis, sobretudo na composição dos contos. Então ele considerava o Machado um mestre nessa arte de compor contos, mesmo porque para o conto é necessária a concisão, tá? E Machado era um mestre nesse sentido. Mas é claro, o mesmo Lobato, aí observamos, né, as grandes contradições presentes no autor. Então o mesmo Lobato que hipervalorizava Machado, encontrava em Machado a fina flor da literatura brasileira, ele também colocava que, olha, o Machado é um grande escritor, beleza, mas ele não consegue ainda atingir o grande público, talvez por conta da ironia intensa, né, excessiva aqui presente em seu texto. Por outro lado, esse mesmo Machado, esse mesmo Lobato, né, que critica o Machado com relação a isso, mas que hipervaloriza o Machado por conta dos contos, ele valoriza muito também o José de Alencar. Por quê? Porque ele coloca que o Alencar, até por conta do indianismo, dessa narrativa apregoada aos costumes, conseguia atingir de maneira intensa e significativa esse leitor. E aí nós podemos estabelecer a primeira inferência que caracteriza o texto literário para Lobato. A literatura para Lobato tinha como principal marca, primeiro, a concisão, segundo, o fato de conseguir atingir diferentes interlocutores, terceiro, o fato de ser acessível. Então, o Lobato ele começa a transitar por essas experiências estéticas com a literatura e a pensar em uma literatura realmente adequada para o seu contexto, mas obviamente de acordo com o seu ponto de vista. Quando eu falo dos escritos filosóficos, o Lobato, obviamente, ele torna-se, né, um grande leitor, tanto do Rousseau quanto do Nietzsche. Tá? O Nietzsche, inclusive, temos alguns trabalhos voltados às influências do Nietzsche sobre o Lobato. O Rousseau é um pouco mais categórico aí, mas também aparece em muitos textos apresentados pelo Lobato. Tá? E, é claro, os escritos sobre estética, e aqui é importante porque vem aquele questionamento, Lobato, ele foi um grande crítico de arte aqui do Brasil, mas como esse cara foi um grande crítico de arte, né? Em que sentido? Como ele se formou, então, né, enquanto crítico de arte? Quais eram as referências? As referências do Lobato, obviamente, davam-se por conta de uma revista chamada The Studio, que ele, né, sempre tinha acesso, e esta revista acabou lhe apresentando, né, algumas questões importantes sobre as artes, sobre designers, sobre arquitetura, sobre pintura. Então, esta revista influenciou muito o Lobato. E, além disso, obviamente, o Lobato foi tributário, né, caudatário da crítica naturalista de Émile Zola. Então, o Lobato, ele bebe muito, tá, no Zola para a composição, né, dos seus artigos sobre as artes visuais aqui no nosso país. E aí é legal observarmos isso, galera, né, essa influência aqui tão grande, porque quando o Lobato, por exemplo, lá na frente critica a Semana de Arte Moderna, na verdade ele está criticando muito mais, a Semana de Arte Moderna, quando ele critica a exposição, ele está criticando muito mais, tá, a esse movimento das vanguardas. Por quê? Porque a arte que Lobato valorizava, era arte naturalista. E quando ele encontra aquela proposta, né, das vanguardas em evidência, ele acreditava que aquelas vanguardas não conseguiriam atingir de maneira efetiva o interlocutor, o leitor comum, o espectador comum. E aí, é claro, ele tece aquelas críticas todas, mas é importante verificarmos como, a partir dessa crítica, a própria historiografia da literatura apresenta o modernismo como um grande movimento estético, né? E o Lobato passa para a história como um escritor conservador por não, né, ser caudatário, tributário daquelas propostas dos modernistas. Mas esse, galera, foi uma grande balela mesmo, porque nós sabemos que as relações entre Lobato e Mário de Andrade, por exemplo, eram extremamente amigáveis. E é claro, né, o Lobato publicava, inclusive,
inclusive, livros, né, do próprio Mário de Andrade. E, além disso, quando pensamos nessa questão toda, vale também a pena observarmos como que o Lobato, até mesmo dentro da sua obra, da sua literatura, em diversos momentos, ele apresenta reflexões que se aproximam e muito desse ideário dos modernistas. Então, não foi uma ruptura radical, como sempre se colocou ao longo da história da literatura. E o Tadeu Chiarelli, acho que é um dos grandes críticos nesse sentido, apresenta um inventário muito positivo a respeito dessa relação entre Monteiro Lobato e os modernistas no início do século. E aí eu chego ao Lobato enquanto crítico de arte, né? O Lobato, ele é apresentado aqui como um dos maiores críticos da década de 1910. O Chiarelli até coloca que não foi apenas um grande crítico, foi o crítico mais reverenciado daquele contexto. E as publicações do Lobato, os artigos do Lobato, que falavam sobre... Gente, isso é muito importante, tá? Todo mundo coloca muito Lobato apenas como escritor de literatura para adultos e escritor de literatura para crianças. O Lobato tem artigos importantíssimos sobre estética, sobre arte, tá? E é claro, só abrindo um parênteses aqui, pessoal, eu acho que vale a pena fazer esse apontamento, tá? Quando pensamos nessa produção do Lobato, né? Essa produção um pouco mais discursiva aí, que ele vai falar, né, sobre a questão da arte, dos pintores e tudo mais, muita gente utiliza como referência este livro aqui, inclusive, Ideias do Jeca Tatu. Ah, mas não é apenas este livro importante que encontramos um arsenal de informações do Lobato enquanto crítico de arte, mas aqui em Críticas de Outras Notas, que é um texto que não teve a mesma divulgação do Ideias do Jeca Tatu, mas também se torna importante porque eu tenho ali uma série de artigos falando sobre arquitetura, escultura e pintura, galera. E caricatura também. Então vejam como que pensar na contribuição do Lobato para a cultura brasileira torna-se grandiosa, porque não foi apenas o escritor em evidência, mas também o polemista, aquele que escreveu sobre diversas temáticas e diversos assuntos, e polemizou como ninguém a cultura brasileira, polemizou como ninguém a arte brasileira. Tá? E aí, avançando um pouquinho, então, quando pensamos aqui em Lobato, é importante pensarmos o seu pensamento estético, sobre o que o Lobato, então, escreve, sobre muita coisa, como eu coloquei para vocês, sobre a pintura, sobre... Gente, ele tem um artigo belíssimo sobre a caricatura no Brasil, excepcional, que vale a pena pesquisa, que vale a pena análise. Nós temos textos do Lobato importantíssimos, emblemáticos, sobre a arquitetura brasileira. Ele defende a arquitetura neocolonial a todo momento. Nós temos textos também muito bons sobre a escultura, e, é claro, as referências ao Victor Brecheret. E, gente, escreve sobre o teatro como ninguém, mesmo porque na juventude ele frequentava constantemente espetáculos teatrais, tem até um momento em que ele se apaixona por uma atriz na juventude, e aí vale a pena para o pesquisador do Lobato também valer-se das biografias que surgem sobre ele. E aí, é claro, Edgar Cavalheiro, leitura obrigatória, como Vladimir Saqueta, com o Furacão na Botocúndia, também uma leitura obrigatória para conhecermos essas diversas possibilidades oferecidas pelo escritor Lobato. E é claro, galera, Lobato escreve sobre o cinema, ele fala muito sobre o cinema. E um detalhe importante, também não muito divulgado, é a grande referência do cinema para Lobato. Lobato escreve sobre animação. E quando Lobato vai ao cinema assistir Fantasia, ele volta extasiado, né, empolgado com a produção da Disney. Ele fala, que gênio é esse? Então, embora se relacione muito o Lobato com a tradição, né, que seja muito anterior, nós temos alguns autores contemporâneos ao Lobato, né, que exercem em Lobato inegável fascínio. E a Disney o Walt Disney foi uma referência importante nesse sentido. Então, vamos lá, sobre literatura.
O que é importante pensarmos aí? Então, sobre arte, Lobato escreve, né, sobre arquitetura, sobre escultura, sobre o cinema, sobre o teatro, sobre a caricatura. Então, Lobato apresenta um acervo gigantesco para pensarmos na arte brasileira, para pensarmos na cultura brasileira, para pensarmos na tradição, tá, e na produção que lhe é contemporânea. Mas é claro que o Lobato, né, ele é muito orientado por um viés nacionalista, mas não é aquele viés ufanista, por exemplo, como encontramos em algumas produções do próprio Olavo Bilac. Tá? É um nacionalismo, mas a partir de uma outra perspectiva, né? Essa busca por um instinto realmente de brasilidade, de americanidade, que conseguisse refletir muito bem a identidade desse homem brasileiro. Tá? Bom, e aí é claro, quando pensamos na cultura, também pensamos na literatura. Como eu coloquei para vocês, eu evitei essa categorização do infantil, do juvenil. Vamos pensar na literatura como um todo. Então, a literatura para o Lobato, tá, abarcaria qualquer texto, né? Mesmo os não consagrados. Mas o que deveria ter o texto? A intenção artística, a intenção estética visível. Por isso, Monteiro Lobato divide a literatura em dois grupos. Tá? Tem um texto teórico dele, fantástico sobre isso. Ele fala em literatura sem aspas, que é aquela literatura realmente que consegue atingir o leitor, né? Sem grandes adjetivos, utilizando uma linguagem coloquial que consegue ser acessível a essa diversidade de interlocutores. E ele fala de uma literatura entre aspas. Essa literatura entre aspas que ele critica é aquela literatura empolada, né? É aquela literatura acadêmica, né? Ele acaba criticando muita produção parnasiana nesse sentido, em que a preocupação com a forma, né? Os preciosismos, aquele português elevado, a busca pela perfeição, tá? As referências à mitologia estão todas ali presentes. Certo? Então, eu tenho aqui uma preocupação com um texto muito mais coloquial que consiga atingir com eficácia esse leitor. E quando Lobato pensa em literatura, eu falei até do nacionalismo, é importante também observarmos que Lobato busca a construção, né, busca que os escritores, né, consigam colocar nos textos, inserir nos textos uma mitologia essencialmente brasileira. Ah, por que isso? Se encontramos, por exemplo, entre os parnasianos as referências, né, contínuas à mitologia grega, ou mesmo, né, em outros movimentos anteriores, o Lobato preza muito por uma arte genuinamente brasileira e que consiga agregar a essa arte elementos da nossa cultura popular. E a mitologia brasileira surge como grande referência nesse sentido. Daí a publicação em 1919 de O Saci, resultado de um inquérito. Daí a publicação em 1921 do livro O Saci, né, em que eu tenho as peripécias ali do Pedrinho, né, e tudo mais, para salvar Narizinho e tal, da Cuca, né, tem aquela história toda. E aí, galera, tem um texto legal do Lobato que ele fala, olha, em vez dos faunos, em vez dos centauros, né, em vez dos semideuses, vamos incorporar na nossa literatura o que é realmente nosso. O que é realmente nosso, né? É o curupira, é o boitatá e é, sobretudo, o saci. O saci, então, como elemento de maior referência da brasilidade, tá? Daquilo que é nosso, aquilo que consegue refletir com sucesso a nossa identidade. Então, o saci surge aqui como símbolo maior, tá, dessa identidade brasileira. Tá? Aleteia, como é que está o meu tempo aí, pelo amor de Deus? Bom, vamos lá. É claro que outras questões importantes também, né, quando discutimos a produção do Lobato, está nessa articulação entre a literatura e o mercado. Tá? E o legal é que o Lobato ele entende o livro realmente como uma grande mercadoria, tá? Que precisa ser vendida, que precisa ser consumida. E aí tem até uma carta, né? Não me lembro se é uma carta ou um artigo em que ele coloca, olha, precisamos divulgar as nossas produções e vamos vender em todos os lugares. Farmácias, mercearias, armazéns, vamos entrar em todos os buracos, né? Em todos os lugares, em todos os espaços mais distantes aí para vender a nossa mercadoria, que é o livro. Tá? E é claro, a partir daí, essa preocupação também com o título, né, conseguisse realmente atingir o leitor, com o nome do escritor também muito importante aqui, e aqui a preocupação também exaustiva com a capa, a ilustração, a imagem, tá, como elementos preponderantes desse processo de sedução do leitor. Ok?
E aí, é claro, né, falando em literatura, e aí vocês me questionam, tá, e a literatura infantil? Você, Fernando, havia dito, vamos pensar na literatura como um todo. Beleza, então, o texto objetivo, o texto conciso, claro, né, coloquial, e consiga ser, que consiga atingir com sucesso aqui o leitor. Quando o Lobato pensa em literatura infantil, ele está pensando nesse mesmo modelo de literatura, o texto claro, o texto, né, com uma linguagem essencialmente coloquial, né, dinâmica, capaz de instruir e, ao mesmo tempo, deleitar este interlocutor. Esse instruir, daqui a pouco eu vou retomar com vocês, tá? Que é uma questão muito polêmica quando pensamos aqui nessa perspectiva do Lobato. Mas é claro que essa ideia do Lobato, né, de instruir, é diferente daquela literatura utilitarista que estava em vigor até então. Né? E aí, é claro, quando avançamos a nossa discussão aqui sobre o Lobato, nós entramos, obviamente, nesse projeto do Lobato para uma literatura destinada às crianças e que fosse genuinamente brasileira, que refletisse com sucesso os nossos anseios, os nossos receios, as nossas lutas, as nossas inquietações, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa identidade. E o Lobato, né, claro, teremos na carta destinada ao Godofredo Rangel, ele já apresenta de maneira muito clara e muito evidente esse projeto literário. Não vou me ater à carta e tudo mais, porque depois a própria Patrícia também entrará aqui, né? Certamente ela falará sobre esse grande registro, esse grande documento em que o Lobato apresenta para o seu leitor a sua proposta de literatura. Não, a literatura com Lobato, então, carrega algumas marcas importantes. Eu peço licença aqui para vocês. O projeto Monteiro Lobato se instaura como uma nova proposta. Aqui não existe uma relação dicotômica entre o bem e o mal. Vocês não vão encontrar forças opostas lutando ao longo da história. Muito pelo contrário, a literatura consegue se impor sem essas categorizações do bem e do mal que eram tão peculiares ao conto de fadas tradicional. O que nós temos nessas histórias, na verdade, são protagonistas, e esses protagonistas são crianças que partem em grandes aventuras, que partem em grandes jornadas, aprendem muita coisa e voltam para casa com este novo conhecimento. Então, o que é importante é que na literatura lobatiana não está, obviamente, na relação maniqueísta, mas muito mais nessa relação de busca, aquisição do conhecimento por parte aí das crianças. E é claro, dentro dessa literatura também se revela um discurso de autoafirmação da criança. É a criança se colocando como criança a todo momento. É a criança que parte para as grandes aventuras, que parte para as grandes jornadas, né, para as grandes reinações, e aprendem muito nesse sentido. E nessa linha, nós não vamos encontrar no sítio representações, obviamente, de pais e mães. Não, isso acaba ficando em segundo plano. Nós temos uma avó coordenando o sítio, e a relação entre a avó e os netos, né, em uma relação muito fértil, muito profícua, em que a liberdade sobrepõe-se a todo momento. Isso é o que ganha respaldo dentro do texto lobatiano. Quando falamos ainda nessa literatura, convém lembrarmos a questão do vocabulário utilizado pelo Lobato, né? Então, Lobato abusa dos neologismos, especialmente quando abre espaço para que Emília se manifeste. Então, a partir de Emília, nós temos essas novas palavras, né, que surgem aí na literatura. Vossa cavalência, cara de coruja seca, né? Então, Emília vai explorando cada vez mais esse léxico neológico aqui tão diferente, incorporado aqui pelo Lobato. Nós também temos a metalinguagem como elemento importante do texto, porque em muitos momentos a literatura fala sobre a própria literatura, e em muitos momentos as personagens apresentam consciência absoluta de que são personagens, de que vivem um universo ficcional, e de que foram criadas por um cara chamado Monteiro Lobato. Lá na aritmética da Emília, por exemplo, a Narizinho tem um momento em que ela chora as pitangas. Ela coloca aqui:
o tal Lobato gosta muito mais de Emília que dela. Então, é um tal de Emília para cá, é um tal de Emília para lá. E ela fica de escanteio. Então, olha que interessante, a partir da fala da Narizinho, nós podemos observar esta consciência metaficcional instituída no próprio texto, na própria literatura. E, é claro, o Lobato depois abre espaço para as relações intertextuais, especialmente quando a porteira do sítio se abre, para que personagens dos quadrinhos, dos desenhos animados, dos contos de fadas, da mitologia, das fábulas, do folclore, transitem por aquelas regiões, transitem pelo sítio da Dona Benta em Serrabodes de Oliveira. Então, olha só que legal, galera, que abertura que o sítio oferece nessa perspectiva intertextual. Por isso, o sítio foi uma inovação na sua época, no seu contexto. E, é claro, outra questão também importante com relação ao sítio, vale observar, é esta articulação que o sítio mantém com o próprio movimento da Escola Nova, o movimento escola novista aqui do Brasil, que está nos anos 30, em especial ali da década de 1930, e tem como grandes protagonistas, obviamente, o Fernando Azevedo, o Lourenço Filho e o Anísio Teixeira. E, é claro, movido pelos princípios do movimento da Escola Nova, o Lobato também adere a uma literatura um pouco mais didática a partir de então. E nós temos o surgimento de textos que, embora apresentem uma história, embora contenham essa narratividade, eles igualmente incorporam um ensinamento escolar, determinado conteúdo escolar. É o momento, por exemplo, de Emília no País da Gramática, é o momento de Aritmética da Emília, Serões de Dona Benta, ou seja, narrativas que, embora ainda incorporem o elemento estético por conta da narração, por conta da história, abrem espaço, muitas vezes o texto até se torna um pouco cansativo para os conteúdos escolares deflagrados a partir de agora. E eu gostaria de encaminhar a minha comunicação aqui, para a minha fala, né, para o final aqui, né, falando um pouco sobre essa concepção de infância que está em Lobato. Então, o Lobato bebe e muito dos mesmos princípios que regem, por exemplo, a obra de James Barrie, sobretudo A Terra do Nunca, construída pelo Barrie. Na Terra do Nunca, as crianças tinham a possibilidade de se preservar crianças para sempre, E isso é incorporado também na grande essência do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mesmo porque são mais de 20 histórias, e nessas 20 histórias, as crianças se mantêm basicamente com a mesma idade. Quando isso é transferido para a televisão, surge um problema, porque os atores, mirins, envelhecem e precisam ser substituídos por outros. E, é claro, no sítio isso vai acontecer, Então, as crianças se mantêm como crianças sempre. E quando um adulto, por exemplo, fala para o Pedrinho, que ele já está mudando, o Pedrinho não gosta, ele se sente mal, porque ele quer se preservar como criança. É como se a poética de James Barrie fosse igualmente incorporada na tessitura do discurso lobatiano, na sua literatura. Gente, não vamos estender muito, porque eu acho que meu tempo já está se esgotando, Mas, é claro, nós temos também muitas influências de Andersen e Lobato, Tanto é que o Lobato até coloca, olha, eu sou pioneiro na literatura aqui no Brasil. É claro, nós temos aquela... Fernando. Oi? 12 minutos. Então beleza, vou aqui com calma. Deixa eu soltar aqui o freio de mão. Então nós vamos encontrar aqui com o Lobato, essa referência grandiosa com relação ao Andersen. Então vocês sabem muito bem que o Andersen, ele é praticamente considerado o grande pai da literatura pelo fato de não apenas recontar histórias, mas também criar histórias novas, inaugurar novas histórias, ali no seu contexto. E o Lobato, por conta disso, também muito influenciado pelo Andersen, coloca, olha, estou condenado a ser o Andersen dessa terra, talvez de toda a América Latina. Olha que legal. E aí, um pouco mais além, ele coloca para o Rangel a seguinte informação: Rangel, que mundos diferentes, o do adulto e da criança. Por não compreender isso e considerar a criança um adulto em ponto pequeno, um adulto em miniatura, então nós observamos como o Lobato está muito atento a estas teorias, que falam sobre a criança, pedagogia, educação, ali no seu contexto. É claro, temos também as próprias leituras
movimento da Escola Nova, do qual o Lobato também é tributário, né? Então, por conta disso, de considerarem a criança um adulto em miniatura, é que tantos escritores fracassaram na literatura infantil, e o Andersen fica eterno, porque em Andersen, né, esta essência é preservada, tá? Então o Andersen entende a criança realmente em suas possibilidades, tá? E é claro, se consagra como uma das grandes referências na história da literatura a partir desse olhar diferente endereçado ao leitor mirim, tá? E aí, em outro momento, né, quando Lobato escreve Geografia de Dona Benta, ele coloca, ó, a Dinamarca tem um mérito, é a pátria de Andersen, o amigo das crianças. Ao ouvirem o nome de Andersen, os meninos, né, Pedrinho e Narizinho, batem palmas, sabiam de cor todos os contos do famoso contador de histórias. Vamos lá, vovó, nem que seja por um instantinho, vamos botar um ramo de flores no túmulo de Andersen. Que legal, galera, é o Lobato prestando homenagem ao Andersen por meio das suas próprias personagens. Tá? E um outro detalhe também importante quando pensamos aqui no sítio, né, é essa construção de personagens crianças, como eu coloquei para vocês, no caso Pedrinho, no caso Narizinho. Narizinho foi projetado para ser a grande heroína do sítio, né, tanto é que nós temos Reinações de Narizinho, né, como grande título que apontava para Narizinho como a nossa grande protagonista. Entretanto, o reinado de Narizinho estava com os dias contados, sobretudo a partir do momento em que Emília toma a pílula falante. A partir daquele momento, Emília vai ganhando força naquela história, ela deixa de ser uma personagem secundária e passa a angariar espaço gigantesco na obra. É como se ela crescesse gradativamente, tá, nas narrativas, nas histórias. E aí, é claro, os títulos que surgem a partir de então ganham o nome de Emília, tá, com sucesso. E aí temos Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Memórias da Emília, tá? Ou mesmo quando Emília não está no título, né, ela está protagonizando com sucesso grandes expedições, né, para outros espaços, outros países ou terras míticas. Tá? Então vejam só esta relevância grandiosa atribuída a Emília. Tá? E é claro, La Fontaine, né, como uma das grandes referências do Lobato, o Lobato fala do La Fontaine na carta ao Rangel, depois ele recupera também o La Fontaine na própria literatura. Então essas influências e afinidades são constantes dentro desse território lobatiano. E eu havia colocado para vocês, né, a influência da Disney, que é pouco divulgada e pouco pesquisada, eu trouxe aqui para vocês um fragmento lá de conferências, artigos e crônicas, em que o próprio Lobato fala das suas impressões perante o desenho Fantasia. E Lobato coloca: Fantasia deixou-me estarrecido. É a expressão, estarrecido, e embaraçado para definir. Tudo tão novo, tudo tão inédito, que vocabulário crítico usual mostra sim potente. Disney é um tipo novo de gênio e sua arte é uma arte total e absolutamente nova, jamais prevista nem pelas mais delirantes imaginações. Até o aparecimento de Disney, o cinema não passava de uma conjunção de teatro com fotografia. Era uma representação teatral fotografada em todos os seus movimentos, cores e sons. Certamente está também falando dos frames aqui, né? Disney criou a grande coisa nova, a conjugação da fotografia com a imaginação. O desenho genial de Disney permite que todas as criações da imaginação possam ser fotografadas e projetadas com a riqueza dos sonhos. Uma arte, pois, absolutamente nova e jamais prevista. Tá? E então, galera, o que eu gostaria de enfatizar, é claro que a Disney também, né, apresenta alguns problemas, especialmente com relação à adaptação de algumas histórias tradicionais, mas é importante verificarmos essa relação que o próprio Lobato estabelece com o autor norte-americano, né, e faz, inclusive, uma homenagem ao autor neste artigo que publica. E
para fechar, né, não poderíamos deixar de lado uma citação do próprio Lobato, já que falamos tanto de literatura, tanto de formação de leitores, tanto sobre o texto sedutor que consegue envolver o leitor e formá-lo, né, enquanto leitor, nada melhor caracteriza isso que uma frase tecida pelo próprio Lobato, quando o Lobato coloca: literatura é cachaça, vicia. A gente começa com um cálice e acaba pau d'água de cadeia. Muito obrigado, galera, pela participação de vocês, e por me ouvirem durante esse tempo. Perfeito, Fernando. Eu ainda estou rindo da última citação aí. Foi de ouro. Então a gente pode se considerar cachaceiros, né? Todos. Super, super. Pelo nível das conversas aqui no chat, tá todo mundo viciado, não tem jeito. Eu agradeço, Fernando, sua participação. Eu estou anotando aqui as questões, tá, meninas? No final, meninos e meninos, no final a gente abre para as perguntas. E agora eu passo a palavra para a Patrícia, então. A gente vai ouvir um pouquinho do que ela tem a dizer sobre o Monteiro Lobato, e só pela formação aí eu já estou imaginando que vem conversa boa, gente. Agora fica com a Patrícia. Boa noite, todos me ouvem? Geralmente, esse horário, minha internet começa a dar algum probleminha. Então, estamos ouvindo bem, perfeito. Tá ok. Se der alguma cortadinha, aí vocês me avisem, por gentileza. Boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo muito, né, pelo convite da comissão organizadora, em especial a professora Renata Junqueira, por quem eu tenho uma grande admiração. E quero agradecer por essa oportunidade, né, de nós, pesquisadores de Lobato, podermos falar mais uma vez, já falamos hoje cedo, né, mas falarmos mais uma vez a respeito desse escritor tão importante para a literatura brasileira, de forma geral, não só infanto-juvenil, como frisou muito bem o Fernando, não é? E quero começar falando que eu sempre acho muito difícil falar sobre o Lobato, né? Primeiro porque é um furacão na Botocúndia, né? Um visionário, é um homem com muitas facetas. E aí, acompanhando, inclusive, algumas perguntas aí no chat, né, para o Fernando, eu sempre penso que para a gente falar de Lobato, a gente precisa sempre ler muito, né, tudo que ele escreveu, e é um homem tão gigante, que cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas novas, né, então, para falar, por exemplo, da literatura conhecida como literatura infantil, ou infantil e juvenil dele, a gente tem de conhecer os textos, né, eu vejo aqui algumas alunas minhas, né, e eu sempre digo isso, é muito importante que a gente não conheça Lobato única e exclusivamente pelos seriados, né, mas que conheça as obras, e há tantas polêmicas em torno da obra dele, justamente porque as pessoas, me parece, não conhecem os textos literários. Aliás, eu tenho sempre a impressão de que Caçadas de Pedrinho é lido, é sempre lido apenas a primeira parte, né, o pessoal para ali depois, ninguém termina Caçadas, né, e a segunda parte de Caçadas é brilhante, é uma crítica dura do Lobato, a questões até do funcionalismo público, né, então é um texto muito interessante, e a meu ver, é um homem polêmico, e essas polêmicas precisam ir para a sala de aula. Nada melhor do que falar sobre as polêmicas, né, em vez de tirá-las, de excluí-las. Bom, eu vou projetar daqui a pouco a minha fala, tá? E a minha fala, antes de eu projetar aqui, ela tem a ver, não sei se vocês enxergam. Fernando, você ainda está com a apresentação? Eu não sei se o pessoal enxerga. Desculpe, Patrícia, tirei agora. Sem problema, eu não sei, de repente até enxerga, eu só estou perguntando, né? Eu vou falar sobre um capítulo que está no meu livro, vou fazer a propaganda aqui dele, né? Que se chama Dona Benta, uma mediadora no mundo da leitura. A capa desse livro foi feita pelo Magno, quem estava na parte da manhã, né? Eu comentei sobre o Magno Silveira, que fez um trabalho
faz um trabalho muito bonito sobre os ilustradores de Lobato, tá? Então, eu retirei um recorte, né, de uma parte da minha pesquisa do doutorado, que foi sobre a figura da Dona Benta, tá bom? Então, vou projetar agora para vocês, e eu não consigo projetar e ver o pessoal aqui, tá? Então, eu vou pedir, assim, eu não enxergo mais o chat, tá bom? Então, se houver algum problema, aí vocês me falem, por gentileza. Deixa eu ver aqui se... Aparece, não? Nós estamos visualizando bem, Patrícia, e se tiver algum problema, a gente chama por voz, então. Ok, eu agradeço, e aí você vai me avisando quanto ao tempo, por gentileza, Letéia. É ótimo, tranquilo. Então, vamos lá. Eu fiz um pequenino mesmo, né, recorte de um dos capítulos do meu trabalho, sobre a figura da Dona Benta, e eu intitulei, então, o título do nosso simpósio, né, era Monteiro Lobato, um homem com diversos atributos. Eu fiz um recorte, intitulei a minha fala como Lobato e seus jovens missivistas, cartas à Dona Benta. E, enfim, então, essa fala minha, ela nasce de uma pesquisa que eu fiz no IEB, né, no Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, no acervo no acervo do IEB, que contém cartas infantis do Monteiro Lobato, tá? Que foram enviadas a ele, né, e cartas que ele também enviou a esses missivistas infantis. Bom, então eu começo, né, falando que os estudos, né, do Lobato ganham força novamente, né, em virtude da obra dele cair em domínio público em janeiro de 2019, quando se completaram os 70 anos de morte do escritor. E a gente tem vários missivistas, né, na literatura brasileira, vários escritores que escreveram também muitas cartas. E talvez o Lobato seja um dos mais conhecidos, com os seus praticamente mais de 40 anos, né, de correspondência com o amigo Godofredo Rangel, mineiro, que estudou com ele na Universidade de São Paulo, onde ambos cursaram Direito. Essa obra do Lobato, ele intitulou A Barca de Gleire, na verdade, são as cartas do Lobato para o Godofredo Rangel. Até hoje nós não tivemos ainda, elas existem, né, mas nós ainda não tivemos a publicação, a liberação da família, das cartas do Godofredo Rangel para o Lobato, tá? Eu trago aqui uma explicaçãozinha rápida, né, do nome da Barca de Gleire, mas eu vou passar para frente, porque é mais a título de curiosidade. Bom, aqui eu trago duas imagens para vocês, né, do Monteiro Lobato, todo mundo conhece, talvez não conheçam o Godofredo Rangel, né, que morreu um pouquinho depois do Lobato. O Lobato morre em 48, o Rangel morre em 51. E o Lobato editou o Godofredo Rangel, né, editou obras, o Rangel era também escritor, não fez muito sucesso, né, mas o Lobato gostava muito dos textos do Rangel e deu muita força para ele, no sentido dele apontar na literatura, né, mas ele ficou um nome relativamente apagado. Há vários estudos sobre os textos dele, mas não foi o tipo de obra que ganhou muita luz na literatura brasileira. Bom, quais são, então, os objetivos, né, muito pontuais aqui da minha apresentação? Compreender o escritor Monteiro Lobato como missivista contumaz, também com seus leitores infantis. Conhecer algumas cartinhas de jovens leitores que destinaram suas missivas, aqui eu tenho de fazer esse recorte, né, porque foi essa pesquisa que eu fiz, a Dona Benta, e verificar nelas se há uma certa concretização de formação leitora idealizada por Lobato. Bom, além da correspondência, né, publicada num primeiro momento em 2 volumes, a que eu fiz referência, A Barca de Gleire, hoje está publicada pela Editora Globo em 1 volume apenas, mas está tudo lá junto, né?
Lobato escreveu muito, tá? Há outras inúmeras cartas, né, voltadas para seus amigos e voltadas para outros editores, para as mais variadas pessoas, para pessoas de família, tudo era feito, né, através da troca de cartas, assim como trocamos os nossos e-mails ou mensagens de WhatsApp hoje, tudo era feito à base da troca de cartas. E Lobato também teve uma correspondência intensa com as crianças leitoras, tá? E são correspondências que abarcam várias regiões do Brasil, né? Não estão centradas, por exemplo, no Sudeste, tá? Bom, no início da Barca de Gleire, né, que ele chama de escusatória, ele diz assim, cito então Lobato, o gênero carta não é literatura, é algo à margem da literatura, porque literatura é uma atitude, é a nossa atitude diante desse monstro chamado público, para o qual o respeito humano nos manda mentir com elegância, com arte, com pronomes no lugar, e nem um só verbo que discorde do sujeito. Mas cartas não. Carta é conversa com um amigo, é um duo, e é nos duos que está o mínimo de mentira humana. E eu gosto muito dessa, né, ideia de que está o mínimo de mentira, né? Então, pode restar uma mentirinha, né? Pode restar uma pequena ficção. Lobato é a literatura para crianças e jovens. Então, no livro, conferência, artigos e crônicas, né, o autor dizia, a criança é a humanidade de amanhã. No dia em que isso se transformar num axioma, não dos repetidos decoradamente, mas dos sentidos no fundo da alma, a arte de educar as crianças passará a ser a mais intensa preocupação dos homens. Então vejam vocês que nós temos um escritor preocupado, né, com o que as crianças leem, né, e ele vai manifestar essa preocupação dele na correspondência, inclusive com o Godofredo Rangel. O próprio Fernando, né, citou, mas não leu lá, a parte em que o Lobato diz que anda pensando, né, em fazer livros para crianças, ele anda pensando em escrever para as crianças, porque ele está cansado de escrever para adulto. Adulto é um bicho muito chato, né, diz mais ou menos algo parecido, e justamente, lógico, tem um interesse, né, mercadológico, ele quer vender, tá? Ele percebe um nicho de mercado, né, mas o interessante é que Lobato pensa num produto de qualidade para a criança, né? Já vista que as temáticas que aparecem nas obras infantis não são temáticas quaisquer, são temáticas delicadas. Vejamos, por exemplo, né, a chave do tamanho, em que nós temos a questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Vejamos a própria Memórias da Emília, veja só, né, uma obra que trabalha com o processo de escrever, falar sobre si mesmo, né? Então, nós não temos uma temática simples para o jovem compreender. Requer um processo de compreensão muito mais pontual, né, do leitor infantil e do leitor jovem. Enfim, então, há essa preocupação do Lobato com o que é que essas crianças leem, justamente porque ele se preocupava também com o que é que os meus filhos leem, né? E ele descobre que liam traduções muito ruins, né? Então, ele começa também como tradutor, ele vai fazer inúmeras traduções, nós sabemos bem disso, inclusive, sabemos que ele é o primeiro adaptador, né, da tradutora, adaptador do Lewis Carroll, né, da Alice, e não tem como não falarmos, né, quando trabalhamos, inclusive, com livros que são adaptações da Alice, não tem como esquecermos do texto lobatiano. Então, nessas obras do Lobato, voltadas para o universo infantil, há sempre uma preocupação
em mostrar para a criança que é possível trabalhar com temáticas interessantes. Nesse mesmo texto, né, Lobato continua sobre como ele vê a criança e o que a ela é oferecido como leitura. Vejam só. A criança é um ser onde a imaginação predomina em absoluto. O meio de interessá-la é falar-lhe a imaginação. A criança vive num mundinho irreal e dele só sai para aos poucos ir penetrando no das duras e cruas realidades. Quando, com o natural desenvolvimento do cérebro, a intensidade da imaginação vai se apagando. Os princípios a que devem obedecer os livros, revistas e jornais para crianças resumem-se a serem livros, revistas e jornais para crianças. A especialíssima crisálida de onde o homem vai sair, e nunca para homens de pouca idade. Um menino dá como produto final um homem, e uma menina dá como produto final uma mulher. Mas um menino ou uma menina não é um homem ou uma mulher de idade reduzida. Brilhante isso, não é? Veja que me parece assim uma forma de consagrar a ideia da seriedade que devemos ter para com as crianças e jovens. São ambos algo muito diferente, como a crisálida é diferente da borboleta. Então, essa preocupação, né, em relação ao que é oferecido para esse público, me parece muito importante quando lemos Lobato, e me parece muito importante, inclusive, hoje, né? Quando nós fazemos, quando estamos em sala de aula, eu trabalho hoje com adultos, mas já trabalhei com adolescentes, tenho pouca experiência com Fundamental 2, né? Minha experiência maior foi com médio, mas nós sabemos que é necessário ter um respeito muito grande com aquilo que os adolescentes pensam, né? E eles pensam coisas muito interessantes quando o professor faz um processo de mediação também interessante. Bom, Lobato, então, e seus jovens missivistas. Lobato não só se correspondeu com adultos, mas manteve também, durante mais de 20 anos, correspondência com seus jovens leitores que gostavam de comentar. Bom, tem muitas coisas sobre as quais eles falam, tá? Fazer esse trabalho de leitura das cartas infantis e de algumas respostas, né, do escritor para essas crianças é uma pesquisa muito prazerosa, né? Então, eles comentam sobre os livros. Eles fazem comentário do que eles gostaram, do que eles gostariam que mudasse. Há inclusive, leitores que fizeram correção, né, que mandam uma cartinha dizendo para o Lobato que ele errou. Se vocês pegarem o Geografia de Dona Benta, a primeira edição, e depois pegarem a segunda edição, tem uma parte na segunda edição que foi alterada. Não vou me lembrar exatamente, acho que está no segundo capítulo, é quando ele fala de Minas Gerais. E o leitor faz um comentário, o missivista faz um comentário com ele dizendo que ele tinha cometido um equívoco. E aí a Dona Benta com a Narizinho comentam esse equívoco no próprio livro, né? Para fazer, digamos assim, essa correção daquilo que ele tinha colocado na primeira edição. Então, esse respeito, né? Há um respeito muito grande do Lobato missivista também, né, com os seus próprios correspondentes. As crianças falam sobre as personagens, né, e como elas comentam sobre elas, e elas dão palpite sobre determinadas obras que o escritor poderia escrever, né, elas dizem, olha, eu acho que você poderia pensar em fazer tal livro, há quem sugira, inclusive, a história da América, né, que ele pensa em fazer, mas ele morre antes, não dá tempo, tá? E as crianças pedem também para participar das obras, como personagem. Esse é um pedido que aparece muito, tá? Ou muitas outras crianças pedem fotos. O senhor poderia me mandar uma foto autografada? E ele manda, né? E ele coloca também muitas crianças nas histórias, tá? Eu estava relendo Reinações, estava relendo um texto crítico aqui para preparar a apresentação, e aí eu me deparei com o Pica-Pau Amarelo, né? Ele, quando a
as personagens do mundo das maravilhas, do mundo das fábulas, vêm todos vão morar no sítio da Dona Benta, né? Também há a possibilidade de aparecerem algumas crianças. E no Circo de Cavalinhos, antes conhecido como Circo de Cavalinhos em Reinações, quando o Lobato publicou de 20 a 30, né, os capítulos de Reinações em forma de pequenos livrinhos. Né? Então, quando ele publica o Circo de Cavalinhos, ele coloca lá alguns bilhetinhos para convidar as crianças para irem assistir ao espetáculo do circo que a turminha monta, né? Então, nos bilhetinhos vinha o nome das crianças que se correspondiam com ele, pedindo para que entrassem nas obras. Na edição das obras completas, não aparecem mais esses nomes, mas em algum momento as crianças viraram personagens, né? Os missivistas, ou ao menos alguns deles, viraram personagens. Bom, dentre essas cartas, algumas se destacam por uma particularidade muito interessante, que é de fazerem referência à Dona Benta, personagem avó, leitora e mediadora de histórias. Então, ou eles escrevem para a Dona Benta, ou eles escrevem para o Lobato, pedindo que ele encaminhe o texto para a Dona Benta. E é muito interessante. Há outros que escrevem para Emília. O Lobato responde a uma carta se colocando na pessoa do Visconde, tá? Então, assim, a gente tem experiências muito interessantes e lúdicas. Como adultos, nós nos envolvemos nesse processo de tal forma que é necessário se conter no momento da pesquisa para não redefinir, por exemplo, até as temáticas, como antes da minha qualificação até aconteceu, porque eu me envolvi tanto com as ilustrações que quase que eu redefino o meu objeto de estudo. Bom, alguns teóricos, né, mais conhecidos sobre as cartas infantis, e não só infantis, também de Monteiro Lobato, né, não podemos deixar de citar Eliane Debus, que talvez tenha sido, né, a pioneira sobre esses missivistas infantis, a Patrícia Tavares Rafaiani, que está ligada à história, né, ela tem uma tese de doutorado, em que ela trabalha os missivistas também, infantis. A Raquel Afonso da Silva é uma outra pesquisadora que estudou também essas figuras, né, da história do Lobato. O Emerson Tim, que é um dos grandes pesquisadores, né, lobatólogos, que fez um belíssimo trabalho que se chama Em Busca do Lobato das Cartas, e ele estuda a construção da imagem do Monteiro Lobato diante de seus destinatários. O último capítulo da tese dele é justamente sobre os missivistas infantis. E as cartas que eu vou apresentar aqui para vocês, né, eu não vou citar os nomes, porque elas não estão em domínio público, mas elas foram retiradas, né, elas não podem, a imagem das cartas não pode ser reproduzida, então elas foram copiadas à mão e depois eu as utilizei no trabalho e faço, né, as referências ao local de onde elas saíram lá dentro do acervo ao final de cada uma, tá? Eu escolhi 3 cartinhas. Então, elas pertencem ao acervo Raul de Andrade Silva, na hora eu me esqueci aí do primeiro nome, e ao dossiê Monteiro Lobato. Lá nós encontramos 83 missivas, tá? 73 delas são cartas infantis, as outras 10 são bilhetes, recados, né? Algum outro tipo de correspondência. Então, vamos a elas. Eu tenho quanto tempo, por favor? Ainda 20 minutos. Tá bom, então vai dar tranquilo. Então, essa carta é uma carta muito interessante, tá? Na verdade, ela faz parte são 6 cartas, né? O missivista encaminha ao Lobato 6 cartas. Quando ele encaminha essa carta, ele tem 16 anos, tá? E então começa da seguinte forma. Tatuí, 10 de dezembro de 1945. Dona Benta,
O senhor Monteiro Lobato escreveu-me uma carta em que vinha outra, que a senhora lhe escreveu a meu respeito. Os grifos são meus, tá? Esqueci de colocar. Então, Dona Benta, então essa carta é a Dona Benta, né? Destinada para ela, tá? E ele começa logo dizendo, né, que o Lobato escreveu uma carta em que a Dona Benta teria falado a respeito dele do missivista. A senhora é muito camarada. Diz-me, ou melhor, diz ao senhor Lobato, ela diz ao senhor Lobato, coisas que se eu fosse menos emiliano, né? Então, a hora que a gente vê menos emiliano, quer dizer, é um leitor que conhece o texto lobatiano, porque ele se considera emiliano, tá? Quem leu a saga toda sabe muito bem, né, de todas as peripécias da Emília, de todas as frases da Emília, que são brilhantes, né? Cairia das nuvens de contente, mas não, reconheço que a senhora mentiu, perdão, já explico este termo, mentiu por bondade, mentiu por camaradagem. E aí eu tive de cortar algumas partes, porque a carta é muito longa, tá? Dona Benta, creia que eu tenho muita inveja do seu neto Pedrinho. Como deve ser bom o ter-se uma avó tão culta e tão camarada. Então, é interessante, né, como ele se aproxima da Dona Benta, é quase como se ela fosse uma pessoa mesmo, né, um ser de carne e osso. Sabe uma conclusão que eu tirei? Que a senhora é uma pedagoga revolucionária, utópica possível. Então, veja, estamos falando de um missivista nesse momento com 16 anos. Um momento, já explico. Pedagoga, a senhora sabe o que é, porque, se não me engano, foi a senhora mesmo que me ensinou esse termo. Revolucionária, porque o seu método de camaradagem não existe ainda no Brasil, talvez mesmo no mundo. Utópica, porque com a mentalidade dos pais adultos, o ensino é uma coisa tão sisuda, tão vital, tão obrigatório, que nos aborrece. Já viram esse filme em algum momento, né? O homem só executa bem aquilo que parte de si próprio. Toda coação é contraproducente. O homem é a independência ou morte, e isso é emiliano, né? Está lá nas memórias da Emília, inclusive, mas ainda não descobriu isso. Epa, creio que perdi o fio da meada. Ah, não, eu estava dizendo porque acho que o seu método é utópico. É utópico justamente por causa dos tais ministros da educação. Eles são velhos, velhos de corpo e de espírito, o que é pior e irremediável. Eu sempre acho muito interessante, né, como muitas coisas do Lobato são vivas e presentes ainda no nosso cotidiano. Aqui é digamos, um discípulo do Lobato, né? Não há nada mais atual, né, do que essa velhice na educação. Finalmente, o seu método é possível, ou será possível, no dia em que a geração que formou a sua alma e a sua mente, por ele pague esse incalculável benefício fazendo a sua propaganda, aconselhando-o e praticando. Dona Benta, quero fazer-lhe um juramento sagrado. Se eu for alguém algum dia, se algum dia eu tiver o poder, ou riqueza, ou fama, eu juro, em nome de Monteiro Lobato, meu pai espiritual, e vocês, ao lerem, né, as 6 cartas, é possível, uma delas, inclusive, ele escreve metade em inglês, metade em português. Então, a gente tem aí um missivista muito particular, né? Lógico, a história dos missivistas, eu não fiz todo esse levantamento, porque não era exatamente o meu foco, tá? Mas ele toma Monteiro Lobato, né, como o pai espiritual dele, que mandaria erigir uma grande estátua em sua honra, o que seria o mesmo que erigir lá a cultura ou a pedagogia. E aqui ele se baseia, inclusive, né, no final de uma das obras do Lobato, em que faz-se a construção aí de uma estátua em homenagem à Dona Benta. Peço-lhe, Dona Benta, que medite sobre estas minhas palavras e que saiba que elas não significam uma lisonja, que é a coisa mais vil que Deus criou, nem uma basófia. É um desejo, se não realizável, pelo menos ardente e sincero. Quero com isso pagar não o quanto aprendi, mas apenas a nova visão da vida que os seus livros me deram.
né? E é bastante interessante isso, né? Que será que essa nova visão da vida que ele faz referência, ele está jogando com aquele pedacinho da mentira lá atrás, a que Lobato diz que as cartas podem ter, e estaria usufruindo, né, da própria técnica do escritor, quer dizer, ele aprendeu com o escritor também que é possível convencê-lo através da ideia da ficção, ou que ele acredita mesmo na existência da Dona Benta personagem, tá? Caminhamos para uma outra, depois eu faço um apanhado delas, na verdade, no final, por conta até do tempo, que não daria para a gente esmiuçar mais detalhadamente. Eu quis trazer 3 para vocês terem uma ideia do que se encontra lá. Essa aqui é de uma criança, provavelmente em fases de alfabetização. Dona Benta, eu gosto muito da senhora Dona Benta. Me manda uma caixinha de pó de pirlim-pim-pi. Dona Benta, aí vem a assinatura, né? Monteiro Lobato, Companhia Editora Nacional, deve ser alguém que, né, deu para ele copiar para o lugar que era para ser encaminhado, tá? E aí vejam vocês, né? A paixão pela personagem que faz com que uma criança em fase de alfabetização, né? Dirija a ela uma cartinha, tá? E essa daqui são 2 cartas, essa e uma outra. Essa aqui é destinada ao Lobato, mas pedindo para que seja encaminhada a Dona Benta. E vejam que interessantíssimo o pedido. Juiz de Fora, 45. Senhor Monteiro Lobato, o objetivo desta é pedir-lhe um grande favor. Eu quero que o senhor faça o obséquio de pedir a Dona Benta que me ensine mais alguma coisa de português, além do que ela já ensinou no livro. Digo já por quê. É porque eu quero inscrever-me num concurso e quase não sei português. Se ela pudesse fazer-me este obséquio, eu ficaria tão satisfeita. Tenho uma gramática, mas infelizmente, leio, não entendo nada. Eu preciso muito passar neste concurso, pois papai está desempregado, faz carretas quando tem. E eu ganho uma ninharia onde trabalho. Olha que interessante que a gente consegue perceber, né, um pouco sobre a história desse leitor, tá? Desse missivista. Tenho certeza de que se ela ensinar-me, eu aprenderei. Já estou estudando matemática e quero fazer tudo para ver se passo. O senhor acha que ela me ajudará? Junto a esta, vai o programa de português do concurso, para que Dona Bento veja. Vou rezar para ela e o senhor e todos os seus para que sejam muito felizes. Agora o que vem em parênteses. Sei que o senhor não liga muito para isso. Veja, né, como trata-se de uma leitora conhecedora de muito sobre o escritor, mas tenho fé. Daí segue, né, na mesma cartinha, o programa do concurso, tá? Que vem abaixo aí, que eu não vou ler, vocês leiam enquanto eu comento aqui, né? Então, essa carta é muito interessante, porque ela também nos faz com que nós nos perguntemos. A imagem que essa missivista cria, né, da Dona Benta, é uma imagem de uma figura real? Ela até se confunde aqui, porque quem vai ao país da gramática não é a Dona Benta, é o Quindim. O Quindim é o rinoceronte gramatiqueiro que leva as crianças na viagem ao país da gramática, né? Mas tal como o livro começa lá no sítio com a Dona Benta, então talvez essa figura, né, leitora e mediadora, que conta tudo, que sabe tudo. O Fernando fez, inclusive, aí uma recuperação do que o Lobato leu e que ele coloca na figura da Dona Benta. Talvez a Dona Benta seja o segundo alter ego dele, até pelo nome, né, embora chamasse-se José Renato, ele troca para José Bento, e a Dona Benta se chama Benta, né? Eu fiz um levantamento aí na própria obra do Lobato. Ele fala da constituição da Dona Benta, como que ele a pensou. Talvez seja até uma forma de ludibriar o leitor, o pensamento dele da criação da Dona Benta. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão. Agora, o interessante é a gente pensar na imagem, né, que essa missivista está criando, tanto da Dona Benta, como personagem pessoa, será? Ou será mesmo que ela constrói
essa figura, não é? Ela se usa dessa construção da Dona Benta como possível pessoa para tentar convencer o Lobato. E olha só o que o Lobato fala sobre esta cartinha para o Rangel, né? Lá nas cartas dele, na correspondência com um amigo. A coitadinha, desesperada com o pedantismo dos programas oficiais, recorre a mim para que peça a Dona Benta que lhe explique o ponto. Ora, como eu não sei gramática, sou obrigado a recorrer a uma e aprender o que ela quer que Dona Benta explique. Regência dos verbos mais frequentes. Eu devo saber isso muito bem, mas não ligo o nome à pessoa. Antigamente, você me resolvia as dúvidas gramaticais. Quem sabe se ainda tem ânimo de me explicar isso? Porque eu vou ver, porque se eu for ver na gramática, sou até capaz de não achar, de tal modo eu me perco naquele báratro. Eu estou caminhando para a finalização, tá? Mas aqui é muito interessante, para quem não conhece um pouco da história do Lobato, o Lobato foi reprovado num exame de português, naquilo que talvez nós pudéssemos chamar como o ensino médio hoje, né? Então, ele tinha, inclusive, uns ranços com o português, talvez por isso até que ele escreva A Emília no País da Gramática, que é um livro, inclusive, com questões muito à frente do tempo, né, da forma como se ensinava a gramática, o que conquista tanto a missivista, tá? E aí é interessante como ele recorre, não é, a uma outra carta, né, para contar pro Rangel essa angústia em relação à moça que lhe pede, que ele encaminhe as dúvidas à Dona Benta. Quem tem de responder é ele, né? E, na sequência, a missivista envia uma outra carta, uns meses depois, perguntando se ele já tinha a resposta, tá? Bom, eu caminho, então, para as considerações sobre as missivas, que vão funcionar também como as minhas considerações finais, tá? Então, de forma geral, né, algumas questões, elas são interrogações também para mim, porque o meu foco, hoje, com essas cartas, é para um possível pós-doc, né? Então, eu utilizei as cartas para algo muito mais simples do que o que eu penso em fazer à frente. Monteiro Lobato foi um intenso missivista, inclusive com seus leitores mirins, a gente constata isso. A atenção que o escritor dedica a seus jovens missivistas leitores parece pressupor que o mundo de leituras criado por Lobato faz diferença na vida dessas crianças e jovens, que com ele se corresponderam, já que Lobato responde a praticamente todas as cartinhas recebidas. O estudo dessas cartas passa, então, a ter valor de pesquisa, né? Isso é muito interessante. Se o livro prende vivamente a atenção de um leitor a ponto de personagem e pessoa se confundirem, isso seria sugestão de sucesso num possível projeto de leitura de Monteiro Lobato? Quem é o Lobato construído pela imagética de seus leitores? Muitos dos teóricos que eu apontei para vocês já fazem investigações sobre isso. Em algumas cartas, a presença do mundo real misturado ao mundo do maravilhoso nos traz à tona a dúvida sobre se seus leitores e correspondentes acreditam mesmo na existência de tais personagens, ou se transformaram em leitores tão competentes que acabaram por criar um jogo lúdico entre realidade e fantasia. Acreditar na existência das personagens como pessoas seria uma estratégia do missivista para conseguir o que deseja do escritor? Ajuda com a gramática, ser inserido ajuda com a gramática, né? Ser inserido na narrativa. As cartas também contribuem com informações sobre a recepção da literatura lobatiana infantil e para se compreender o quanto o projeto de Lobato para uma formação leitora parece ter se concretizado. E aí eu fico, então, por aqui, né, com as referências que eu usei na apresentação. Muito obrigada, espero não ter extrapolado o tempo. Obrigada. Acho que aconteceu alguma coisa aí, gente, não sei o que. Fez um barulho para vocês também? Vi o que aconteceu, fiquei assustada. Eu acho que teve... Pareceu um remix. Isso, teve uma intervenção. Total remix. Uma intervenção aí fora da nossa... bugou, acho que foi isso. Resumindo, Raquel, acho que foi isso, bugou. Bom, tô olhando aqui no chat, né? A Estela colocou
A Estela colocou um comentário aqui, gente. Então, eu queria agradecer a Patrícia pela fala. Foi muito legal ver esses trechos das cartas, né? O pessoal aqui no chat vai comentando e a gente vê como todo mundo vai se empolgando com essas leituras também, né? Isso aconteceu enquanto o Fernando falava, do mesmo modo também. Então, eu separei aqui, Patrícia e Fernando, algumas questões específicas que foram colocando no chat. E aí, agora eu vou projetar aqui, que aí a gente consegue ver melhor. Um minutinho só que a Estela me pegou de surpresa agora no final com um comentário grande, mas eu já resolvi, eu acho. Um minutinho só. E aí a gente abre agora, então, para as questões, tá? Tem algumas que já estão aqui... Tem algumas que já estão aqui no chat. Eu vou tentar apresentar para vocês, que eu acho que fica... mais fácil para vocês irem acompanhando e respondendo. Vocês conseguem ver? Fernando e Patrícia, especialmente. Tá dando para visualizar aí? Sim. Então, a primeira questão, né, eu separei em duas lâminas aqui as primeiras questões, porque acho que tem temas parecidos, né, como ninguém é bobo, o Fernando e Patrícia, né, vendo que vocês sabem tanto sobre o Monteiro Lobato, as pessoas já querem saber de livros, né, então livros para indicar e tudo mais, e essas primeiras questões vão mais ou menos nesse sentido, né, a Beatriz Feba diz, qual livro de Lobato você nos diria que é essencial para lermos, para conhecermos a sua trajetória e o seu legado, aí relacionando então com a cultura brasileira. Depois a Érica Gomes, eu vou falar as três juntas, tá? Porque eu acho que dá para relacionar. Então a primeira é indicação de livro pensando na cultura brasileira, a segunda... entre tantas leituras, né, que você já fez, Fernando, mas eu acho que a Patrícia consegue contribuir também, né, quais os temas que lhe marcaram e qual a melhor forma de apresentar tais textos em sala de aula? Então, pensando no Monteiro Lobato em sala de aula, como poderia ser feita essa apresentação? E depois, né, o livro de Monteiro, que livro de Monteiro Lobato, então, vocês indicam para as atividades de leitura com leitores adolescentes? Vocês querem comentar sobre essas três primeiras? Porque aí nas três próximas a gente muda de assunto. Fernando, seu microfone está desligado. Disfarça. Vocês querem que deixe... Vocês querem que eu deixe apresentando? Era Sim, bom. Melhor, né? Fica mais fácil, né? Conseguimos, nos situar. Tá, então deixa eu apresentar aqui de novo. Opa, apresenta. Ok. Prontinho. Bom, aí é com vocês. A questão da Beatriz Feba, ela pergunta, né, com relação ao livro que poderíamos indicar para pensarmos aqui nessa trajetória do Lobato e seu legado para a cultura brasileira. Gostei muito dessa pergunta, porque nós já estamos saindo dessa questão do Lobato apenas como o escritor de determinado segmento literário. E é claro, eu sempre bati muito nessa tecla para que observássemos o Lobato em sua diversidade, como um polígrafo, né? Aquele que vai escrever sobre diferentes aspectos, diferentes temáticas, diferentes assuntos. Sobre essa questão, eu teria duas sugestões. Talvez um livro muito conhecido do Lobato seria o próprio Ideias do Jeca Tatu. Tá? Sim, sempre quando pensamos nas ideias, nas propostas do Lobato, o Lobato enquanto teórico, o Lobato enquanto crítico de arte, o Lobato enquanto historiador da cultura brasileira, sempre pensamos nessa obra. E eu sugiro, não tão famoso, não tão famoso mesmo, quando eu fiz meu doutorado, foi o último livro do Lobato que entrou no hall de obras analisadas, né? Foi o Críticas e Outras Notas. Então, talvez o Críticas e Outras Notas seja muito mais interessante que o Ideias do Jeca Tatu. Aqui nós temos, inclusive, a própria divisão de campos discutidos pelo Monteiro Lobato. Então, ele fala de artes e artistas, literatura hispano-americana, literatura didática, tá? Arquitetura, escultura. Ele vai transitando aí por esses diferentes segmentos da cultura brasileira. E, aproveitando, talvez acho que uma obra que valeria muito a pena conhecer, e eu gosto muito desse livro aqui, acho que foi o primeiro livro
teórico aqui sobre o Lobato, enquanto crítico de arte, enquanto crítico da cultura, seja aqui um Jeca nos Vernissagens, do Tadeu Chiarelli, da EDUSP. É um livro super didático, gostoso de ler, em que ele procura, primeiro, contextualizar o Lobato, né, e apresentar as contribuições, as colaborações que o Lobato trouxe na sua época, no seu contexto, mediado por algumas correntes teóricas, tá, para escrever, então, sobre a cultura, sobre a pintura, sobre a arquitetura, né? Então, vejam, não são questões muito exploradas nos trabalhos acadêmicos, né? Geralmente nós sempre adotamos a mesma perspectiva. Nesse sentido, eu achei muito legal o trabalho da Patrícia, né? O Lobato enquanto missivista, achei bárbaro. Por quê? Porque estamos deslocando esse enfoque e observando outras possibilidades de análise da obra lobatiana. Ela tem ainda muito o que apresentar, tá? A segunda questão eu achei também muito interessante, vamos lá, é sobre... Desculpa, eu fechei o microfone, Fernanda. A segunda é sobre os temas que marcaram, né, as suas leituras aí sobre Lobato e qual a melhor forma de apresentar esses textos do Monteiro Lobato em sala de aula. Nossa, então, vamos lá. Né? Dá um livro. Dá um livro isso aqui, né? Bom, vamos lá, tem tanta coisa. Gente, o Lobato escreve praticamente sobre tudo. Se pegarmos no segmento infanto-juvenil, nós temos, olha, aqui eu fui até fazendo algumas pequenas anotações, uma discussão sobre o folclore, a constituição de uma literatura tipicamente brasileira que bebesse nessas fontes da cultura popular brasileira, e aí entra o Saci Resultado de um Inquérito, entra o Saci, entram os textos que procuram falar da necessidade dessa mitologia, né? Então o Lobato fala também da própria mitologia clássica, né? Tanto é que alguns livros ele revisita tudo isso. Ele fala sobre o discurso da biografia, as verdades e mentiras, até onde vai a ficção, quando começa algo um pouco mais verídico aí. Lobato fala do abandono, né? Se pegarmos alguns textos da literatura adulta, por exemplo, né, ele fala da questão do preconceito, né? Negrinha, por exemplo, é um ótimo exemplo nessa perspectiva, né? Mas talvez, acho que um dos temas mais valiosos que eu tenho observado nos textos do Lobato, e aí pensando contraditoriamente aqui no segmento infanto-juvenil, seja a questão das guerras, né? Eu acho que isso, inclusive, uniria a segunda pergunta à terceira, quando vocês questionam o seguinte, qual livro do Lobato, né, poderíamos indicar para adolescentes? Olha que interessante, a minha orientação sempre foi a mesma, olha, quem quer conhecer Lobato, primeiro leia Reinações de Narizinho, porque é um momento de inserção do leitor no universo ficcional do sítio, a apresentação das personagens, né, a descrição das personagens, né, a Lúcia, a Emília, então, momento introdutório, mas talvez uma obra mais realmente picante, né, que realmente abale as estruturas do nosso leitor, seja ainda, minha opinião, A Chave do Tamanho, tá? De 42, livro que fala das guerras, livro que fala de grandes problemas sociais, livro que antecipa alguns movimentos. Galera, talvez um dos livros mais impactantes ainda hoje, quando pensamos nessa literatura do Lobato. Inclusive, algumas personagens históricas são ficcionalizadas dentro dessa narrativa. É um texto, é claro, que ele exige um pouco mais aí do leitor, mas ela trabalha com questões ainda pungentes e cruciais, aqui necessárias para a nossa sociedade, para a nossa reflexão enquanto humanidade. A Patrícia quer... Isso que eu ia perguntar agora, se a Patrícia quer complementar alguma coisa. Sim, você já uniu a terceira aí, né? Então tá. Eu gostaria rapidamente
de fazer um comentário, que é o seguinte: eu acho que quanto às indicações, o Fernando foi perfeito, né? Como a pergunta fala sobre o Lobato voltado para a cultura brasileira, então acho que as indicações que o Fernando coloca são as melhores. Eu não conheço um texto também mais recente, porque esses textos são da década de 90, não são, Fernando? Não sei o Sim, último, exatamente. Críticas de Outras Notas. Esse eu não sei de quando é a publicação, mas os outros são da década de 90. Eu não sei se há alguma coisa mais recente nesse viés, né? Para quem quer conhecer o Lobato de forma geral, tem muita coisa, né? Furacão na Botocúndia, os textos da Marisa Lajolo e do Secantini, do livro infantil, os textos só da Marisa como organizadora e os outros colaboradores da obra adulta, o texto que saiu ano passado, que a Maria Laura até colocou de manhã a capa lá, que é a biografia do Lobato, né, o Lobato como personagem, contando sua própria história, da Marisa Lajolo com a Lilian Schwartz, que é bem interessante, enfim, há muita coisa, né? E eu fico junto aí com o Fernando na sugestão da Chave do Tamanho, né? Eu acho que para adolescente é um livro muito interessante. O professor precisa estar muito bem preparado para levar a Chave do Tamanho para a sala de aula, porque fazer o processo de mediação dessa obra, de fato, dá ao professor uma mão de obra bem grande, mas eu acho que os resultados podem ser incríveis, né? E eu gosto muito de memórias, né? Eu acho que é uma obra que dá para a gente trabalhar do 6º ano até o ensino médio, né? Agora, para conhecer mesmo, acho que o Fernando tem razão, tem de ler Reinações, né? Que é o primeiro para poder ter uma ideia de como tudo começou. Acho que é isso. A Érica é minha aluna, então ela já conhece o que eu penso um pouco sobre a pergunta dela aí, tá? Patrícia e Fernando, agradeço. Eu vou para a segunda parte das perguntas, então, mas eu ia comentar que a Meliane aqui no chat está dizendo que quando ela era criança ela acreditava que os personagens eram reais, né? E eu tô incomodada com a fala de vocês até agora, porque eu não gosto dessa história de parecia que, né, as pessoas achavam que era real. Eu prefiro achar que é real ainda. A gente pode continuar como adulta, achando que a Dona Benta existe, que o sítio aconteceu, porque é muito bacana entrar na história mesmo, né, nesse sentido da fantasia. Então, elogiando seu trabalho aqui, e a Estela, que está mediando o nosso chat, o mestrado dela é sobre a Chave do Tamanho, gente. Então ela tá quase levando vocês para casa, vocês dois. Só para perguntar sobre as coisas do mestrado. Bom, a segunda parte das perguntas, aí eu aproximei, né? A Vanessa comentou, pediu que vocês comentassem, se fosse possível, né? Sobre essas atualizações ou edições atualizadas do texto do Lobato, né, e amputando muitas histórias, tirando trechos importantes, né, esses resumos que vem acontecendo e evitando expressões consideradas politicamente incorretas. E aí a Raquel, logo em seguida, falou sobre a questão, né, pediu para o Fernando, mas também Patrícia, que esses comentários surgiram na primeira fala, mas eu acho que dá para os dois participarem tranquilo, falarem sobre isso, né, sobre essas polêmicas em torno do Lobato, como, por exemplo, a questão do racismo que aparece nas obras, e aí a Estela retoma isso também, né, que na nossa história houveram censuras às obras de Lobato, então tanto os cortes que a Vanessa fala, como essa questão do racismo, e que hoje em dia isso está acontecendo devagarinho, principalmente por ser apontado como obra racista, né, ou um tema polêmico, e que aí ela gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Posso começar, então, Fernando? Claro, Patrícia, é a sua área, super a primeira pergunta, principalmente. Então, eu sou o tipo de pessoa que acha que deve ir à fonte, né? Então, se vamos trabalhar Lobato, vamos trabalhar o texto
do Lobato, mas eu não sou contra essas ditas atualizações, né, ou essas edições. Como eu não sou contra? Eu acho que a gente tem de conhecer, né? Conhece e avalia. É interessante, dá para trabalhar de forma comparada, para mostrar o que se fez, como se fez e o que se pretende com essa mudança. Então, vamos ver, né? Eu acho que não dá para a gente dizer, não presta. Não, primeiro vamos conhecer para saber o que tem lá, né? O texto do Pedro Bandeira, né, que saiu há pouco tempo, por exemplo, né, ele faz uma releitura, né, é quase que um reconto, tá, da menina do narizinho arrebitado, né. Então, eu fico pensando, se eu quisesse trabalhar a menina do narizinho arrebitado, eu levaria o texto do Lobato e poderia levar o texto do Bandeira, para saber, olha, vamos ver como é que esse escritor, que é um lobatiano, né, um filho de Lobato, inclusive, vamos ver como é que ele fez aqui com o texto, que mudanças ocorreram, tá? Quanto à questão da linguagem, eu particularmente acho que é tão bacana trabalhar a linguagem do Lobato, né? Porque é algo lá de trás, lá dos anos 20 até 40, e que vale a pena para o professor mostrar para o aluno as mudanças. Olha, você conhecia tal expressão? Não conhecia, pois ela existia. Vamos ver, o que será que ela significava no contexto? Enfim, eu sempre acho que os textos do Lobato são muito ricos para as discussões. E nesse caminho eu entraria rapidamente, né, nessa pergunta que foi direcionada aí ao Fernando, feita pela Raquel, que é a questão do racismo, tá? Lógico, a gente não precisa, primeiro que a gente não precisa desculpar o escritor, nada, o escritor está consagrado, tem um lugar dele lá dentro da literatura, mas os tempos são outros, nós sabemos muito bem disso. O leitor de hoje não é o leitor daquele momento, não é? Agora, eu sempre sou da opinião de que é muito importante trazer o problema à tona e discuti-lo, não omiti-lo, né? Se nós temos essas questões ligadas ao racismo e ao preconceito nas obras infantis, onde elas estão? Vamos discuti-las? Vamos pensar nelas? Vamos trazê-las para o nosso cotidiano e vamos ver como elas foram construídas lá atrás? Ao menos eu penso por esse viés. Que acho que é um pouquinho, né, também sobre a questão da Estela, né, acho que eu não tenho muito a me estender sobre isso, porque para mim é fato, né, nós somos uma sociedade preconceituosa e racista, sempre fomos, antes mais velados, agora muito menos, né? Então, essas questões são sérias, precisam ser pensadas e precisam ser trabalhadas. E se a obra do Lobato permite isso, vamos utilizá-las também para discutir essas questões. Acho que elas não podem ser omitidas, como muitos querem fazer, vão retirar de circulação, né? Acho que não, acho que a gente tem de discuti-las. Queria acrescentar algumas coisas. Acho muito legal a fala da Patrícia e alguns dados, né, são importantes aqui, até para repensarmos esses comentários todos que surgem sobre o Monteiro Lobato. Tem um artigo super legal que saiu na revista Bravo, já tem um certo tempo, né, voltado a esse pensamento do Monteiro Lobato. Então, o artigo colocava que, em um primeiro momento, Lobato foi realmente tributário do movimento eugenista aqui no Brasil. E é claro, ele reforçava esse discurso em algumas situações, em algumas circunstâncias. O que acontece é que, quando Lobato tem acesso ao que está acontecendo no ensejo da guerra, sobretudo aqui na Segunda Guerra Mundial, que milhões de judeus estavam sendo mortos em campos de concentração por conta
de uma questão tão banal, o próprio Lobato começa a rever e redimensionar as suas convicções. E além disso também, galera, é muito importante pensarmos que o Lobato é uma metamorfose ambulante, né, como já diria o Raul. Ele não mantém o seu ponto de vista do começo ao fim da vida, muito pelo contrário, ele revê seus conceitos, revê seus posicionamentos, e esse é um aspecto muito bom a ser salientado com relação a esse autor. Não é aquele autor que mantém a sua convicção, né, e a ferro e fogo impõe as suas ideias. Não, ele revê, ele redimensiona, ele repensa. E aí está a genialidade do Lobato. E eu sempre sugiro para os meus interlocutores a leitura de Negrinha. Talvez, para todos aqueles que ainda pensam nesse Lobato enquanto conservador, que é uma imagem muito difundida pela historiografia do modernismo, né? Lobato, conservador, né? Avesso às ideias inovadoras e tudo mais, né? Para que esse leitor conheça, por exemplo, o texto Negrinha. Em Negrinha nós temos o posicionamento claro, né? Um texto de denúncia apresentando os problemas, as mazelas, e o preconceito de toda uma sociedade perante a questão do próprio negro. Vejam que a abolição já aconteceu, mas as relações de intolerância ainda eram perpetuadas na casa. Então, uma sugestão de leitura legal, até para combatermos um pouco essa ideia muito fragilizada do preconceito, seja, sem sombra de dúvidas, a leitura de Negrinha, ok? E além do mais, né, galera, nós sempre trabalhamos aqui com as possibilidades de leitura, né, com possibilidades de interpretação. Não dá para fecharmos de maneira tão categórica algumas leituras e apontarmos que o Lobato seja ou não racista, né, de maneira tão forte, impávida e tudo mais. São possibilidades que encontramos em sua obra, tá? E é claro, dentro dessas possibilidades, alguns textos rejeitam de maneira enfática, ou propõem rejeitar de maneira enfática esta suposta ideia de intolerância, de racismo. Bom, é isso que eu penso, né? E foi essa, inclusive, uma discussão muito forte que tivemos hoje pela manhã, né, a respeito destas questões que envolvem o posicionamento político do Lobato. Obrigado, gente. Obrigado, Fernanda e Patrícia. O pessoal está comentando aqui enquanto vocês estão falando, né? Concordando e gostando muito do seu posicionamento, Patrícia. Acho que a galera concorda aqui com você que é isso mesmo, e com o Fernando também, né? Que não adianta a gente evitar essas temáticas, mas que a gente tem mesmo que colocar elas em foco e discutir sobre a questão, e pensar isso dentro de um contexto, enfim, a gente está indo mais ou menos por aí as conversas no chat. Então, aqui as últimas questões colocadas, a Camila: a preocupação do Lobato autor com a infância se reflete no Lobato editor, considerando o objeto livro? É a primeira questão, e aí depois a Estela, que colocou aqui no finalzinho, eu confesso que eu vou ler essa junto com vocês, viu? Porque foi logo que a Patrícia acabou de falar. Então, as obras de Lobato geralmente servem de pretextos para a alfabetização, nas quais acabam fazendo com que só uma interpretação seja levada em consideração, como no caso da escola, do professor. E hoje, eu ouvi um comentário que dizia que isso é desrespeito com Lobato. Obra e literatura. Gostaria que vocês me ajudassem nessa questão de tornar a literatura como paradidática, né, como moralizante, como alfabetizadora, principalmente as de Lobato. Então, acho que é mais uma questão, assim, de pegar as obras e trazer para a sala de aula como um texto paradidático, de transformar como instrumento, transformá-las, né, em instrumento de alfabetização, ou de moral, né, ensina isso, ensina aquilo, para comentarem sobre isso. Fernando, você quer começar? Sim, vamos lá. Bom, primeira questão, vamos aqui pela segunda, né? Acho que a segunda chamou muita atenção, até por ser um pouco ampla. Estela, né? Então, a Estela coloca aqui uma questão importante que envolve a escolarização da literatura.
escolarização e a didatização são práticas frequentes em sala de aula, isso nós sabemos, né? Isso torna-se até corriqueiro. Mas eu acho que o grande problema aqui é quando essa escolarização seja restrita a ponto de transformarmos a obra de arte em objeto moralizante. Tá? Em que sentido eu coloco? Talvez a leitura do texto para discutir as questões ideológicas que estão subjacentes ao discurso, as questões históricas que estão entranhadas no texto, as questões que envolvem a linguagem, né? Mas utilizar o texto como pretexto para uma ação que envolva uma perspectiva muito mais moralizante, não sei se seria tão interessante nesse sentido, né? Mesmo porque o próprio texto, a própria literatura, ela se apresenta como um discurso estético, ela se apresenta como um discurso artístico, e nessa artisticidade, a polissemia, ou seja, as várias possibilidades de interpretação que o texto oferece, inviabilizam uma leitura a partir de um rótulo estritamente moralizante, né? Nós poderíamos até não ir ao encontro, mas ir de encontro à própria perspectiva do texto. Tá? Então, talvez uma prática que envolva os alunos, motive esses alunos a lerem, a se posicionarem perante o texto e a encontrarem diversos elementos aqui no texto, seja uma atitude um pouco mais viável nesse sentido, do que orientarmos para uma leitura unilateral que prevê e pressupõe uma única possibilidade de sentido no texto. Tá? Eu não sei se eu fui claro nesse sentido, mas o que eu estou tentando colocar é que o próprio discurso literário apresenta possibilidades infinitas, né, de compreensão, de significação, e fechar essas possibilidades para encerrar uma lição moral, nós estaríamos traindo a própria dimensão estética do texto. Tá? A Sâmia, Fernando, enquanto você falava, a Sâmia colocou uma questão aqui. Então, seria o sentido de letramento ao invés, né? Letramento, sim, exatamente. Tá? Talvez a ideia de letramento, ou seja, né, os múltiplos sentidos, né, que o texto pode agregar, mas o texto inserido em situações significativas em sala de aula, em situações reais, que realmente façam sentido para o leitor, e que esse leitor se posicione perante, né, essas situações apresentadas, talvez dessa forma tenhamos uma prática muito mais viável em sala de aula. Tá? Vou dar um exemplo aqui, perdoe-me, tá? É que me veio aqui à mente uma situação que eu vivenciei há um tempo atrás. Estava orientando um trabalho e a proposta da aluna era levar Pinóquio em sala de aula para ensinar as demais crianças que não poderiam mentir. Eu perguntei, tá, essa é a única questão presente em Pinóquio? Ou seja, né, daquelas 50 e poucas páginas, eu consigo tirar apenas isso? Gente, na verdade, Pinóquio fala do processo de humanização, não é? Que esse menino passa por 1000 provações até se tornar humano e tudo mais, quando se apieda da questão do pai e tal. Tem outras questões muito mais significativas que esse simples ato de mentir. É nesse sentido que eu coloco, né, para vocês essa contribuição. Vamos alargar os horizontes culturais do leitor e não conformar esses horizontes culturais do leitor. É nessa perspectiva. Né? Vou fazer um comentário aqui que eu não aguento. A Lajolo, né, no texto, quando ela fala de o texto não é pretexto, e depois ela reescreve esse capítulo, né, esse artigo, com um novo título, né, o texto não é pretexto, será que não é mesmo? Ela fecha essa ideia dizendo que o texto, ele não é pretexto, mas ele é contexto. Acho que fecha bem com esse exemplo, né? Então, da gente pensar que a gente não vai usar o texto literário jamais, ele tem que estar presente na sala de aula, isso é inevitável, né? Então, às vezes, quando você fala de escolarização, a gente até fica com um pouquinho de medo do que estão querendo dizer com isso, porque é inevitável trazer literatura para a sala de aula e até a gente recomenda que isso aconteça. Mas a questão está no contexto, né? Então, quando eu pego o texto literário e tiro ele do seu contexto,
né? E pego bretinhas ali que estão totalmente fora do contexto do texto, para poder ensinar alguma coisa. Aí ele passa a ser totalmente didático, né? E aí passa a ser uma ação totalmente didatizada, que não é o propósito. Mas quando ele está dentro de um contexto, questões vão aparecer, né? E aí, amarrando com a ideia, por exemplo, das questões polêmicas que foram faladas aqui, né, e a Patrícia muito bem colocou, então racismo, outras polêmicas que estão presentes ali no texto, né, e que as pessoas podem se perguntar ou pensar sobre aquilo, isso é contexto, então faz todo sentido falar, né, agora, esse exemplo do Pinóquio, aí ela tá tirando do contexto, eu gosto muito dessa frase da Lajolo, né, o texto não é pretexto, ele é contexto. Se tiver dentro do contexto, ok, estou trabalhando com literatura. Se eu tiro do contexto, virou paradidático ou didático, né? Virou escolarizado. Desculpa interromper. Não, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Patrícia, quer comentar? Quero sim, rapidamente. A minha visão vai ao encontro da sua, né? Essas palavras, para mim, são muito fortes, paradidática, moralizante, né? Eu vejo sempre a literatura como a literatura, né? Eu levo para a sala de aula, se eu estou no básico, no superior, é o texto literário, no nosso caso, com um suporte teórico. Mas, a meu ver, na educação básica, a gente forma leitores, né? E fica difícil formar leitores com uma visão muito didatizada da literatura. Então, eu tenho de levar a literatura como arte, a meu ver, né, para o público com o qual eu trabalho. E aí, eu fico pensando que é muito mais amplo, vai para o caminho que o próprio Fernando utilizou na apresentação dele, né? Vai para uma amplitude. E eu já encosto aqui na resposta da Camila e retomo a pergunta lá da Érica, né? Que eu acabei falando, a Érica já conhece um pouco sobre o que eu penso a respeito disso, mas outros não conhecem, né? Deixa eu colocar aqui, senão fica parecendo também que eu não quis colocar, mas eu vejo, por exemplo, o seguinte, né, se o Lobato, entrando na resposta da Camila, tá, e fazendo o link com a pergunta ali, entrando na pergunta da Camila e fazendo o link com a pergunta da Érica, a preocupação do Lobato, autor, com a infância, se reflete no Lobato editor, né, considerando o objeto livro. Então, eu penso que sim, o Lobato tinha uma preocupação enorme enquanto editor, nós falamos bastante sobre isso na parte da manhã, né, uma preocupação com os seus livros, fossem os livros adultos, fossem os livros infantis. Tinha tanta preocupação com os textos chamando aí, entre aspas, né, dos adultos, digamos assim, mas que ele publica o Lima Barreto, e o Lima Barreto não vende, né, e ele acha o Lima Barreto um autor muito bom, então ele troca o capista, né, ele manda fazer ele pede para se fazer uma segunda edição com uma outra capa, quem sabe, né, chama mais a atenção do leitor, enfim, vende muito pouco novamente, mas essa preocupação do Lobato com o livro, né, eu acho que é muito interessante. E aí o link com a questão da Érica tem a ver, por exemplo, vocês enxergam aqui, deixa eu me olhar, aqui, ó. Então, por exemplo, né, essa capa aqui, que é das obras completas, cujas capas foram feitas pelo Augustus, né? E olha que bacana que é uma capa e contracapa que conversam, né? Tem uma história na contracapa, uma continuidade, né? E todas as obras do Lobato feitas, né, nessa edição aqui do Augustus, com capa do Augustus, são assim, tá? Então, tem uma preocupação aqui com, né, com o objeto livro, tá? Então, eu queria ter aqui em mãos as obras mais antigas, né? Infelizmente, eu não tenho, né?
que são lindíssimas, que dá para a gente perceber, assim, eu, como adulto, fico encantada. Imagina uma criança na época, com aquelas cores, né? Então, tinha umas ilustrações que elas vinham soltas dentro do livro, e aí você comprava o livro e colava as ilustrações coloridas. Então, tinha toda uma preocupação com o objeto livre. Eu acho que o professor, ele pode começar por esse caminho, né? Ele pode ir apresentando o livro pela sua materialidade, tá? Óbvio, quando ele tem o livro também para levar para a sala de aula. Por isso que eu sempre acho que tem de ter uma alternativa. O professor tem de encontrar uma alternativa para levar o livro no seu sentido completo, né? O texto e o livro objeto, né, de manuseio, ao menos ele, professor, para a sala de aula, para que o aluno consagre ali a aura, né, do objeto livro, tá? Era isso que eu tinha para falar. Ok, gente, eu acho que deve ser o grupo mais pontual dessa discussão aqui, porque agora a gente está exatamente no horário, né? Então, assim, vocês foram perfeitos nas colocações, eu agradeço muito, e todo mundo agradeceu muito aqui as contribuições de vocês nesse grupo hoje. Eu aprendi muito com vocês, né? Não estudei muito sobre o Lobato, mas aprendi muito com vocês agora. E eu queria só ressaltar, né, para quem ainda não preencheu a lista, a Estela colocou as informações da lista de presença, e acho que podemos fechar hoje, então, né, encerrar o nosso encontro. Ela colocou de novo para relembrar. Eu tô falando com vocês e acompanhando o chat para ver se tem mais alguma coisa. Obrigada, Vanessa, mas você não vale, porque você vai puxar meu saco mesmo. A gente encontra os amigos aqui, né? Gente, agradeço muito a participação de vocês, agradeço todos que ficaram aqui até agora, não esqueçam de preencher a lista, e muito obrigada, gente, para quem continua aí em outras apresentações, né? Aproveitem todas as discussões que ainda teremos. Temos a Noite Cultural, a homenagem ao Ricardo Azevedo, então fiquem atentos aí a todos os momentos que a gente ainda vai ter junto, e muito obrigada de verdade ao Fernando, fiquei muito feliz de poder te rever, e a Patrícia de te conhecer. Patrícia, eu não conhecia, né, a Patrícia, e me apaixonei, assim, pelo seu jeito de falar, muito bacana, muito obrigada por tudo, gente. Obrigada, Letéia. Um abraço a todos. Fernando, prazer conhecê-lo também. Não conhecia, tomara nos reencontremos todos, né? Futuramente, presencial. Ao público que ficou aí firme e forte, não é? Até 10 horas. Até os 45 do segundo tempo, né? Ainda bem que Lobato segura o público até hoje, olha só. Não, é o jeito de vocês falarem também, gente, apaixonados pelo conhecimento, né? Acho que isso faz com que as outras pessoas que estão escutando também ficam presas naquilo, assim, apaixonado por aquilo também, se apaixonem também por aquele conhecimento. Muito obrigada de verdade. Nós encerramos aqui, e os congressistas, né, os participantes inscritos aí, por favor, assinem a lista de presença para considerar a presença do dia depois para o certificado. Até mais. Ei, obrigado. Acho que foi todo mundo, Estela, é isso? Acho que sim. A gravação. Obrigada, viu? Acho que deu tudo certo. Deu tudo certo, foi ótimo. Muito obrigada.